Hoje aqui no portal a10mais.com a gente vai conversar com a advogada Denise Dias. Ela é advogada previdenciarista e nós vamos falar sobre aposentadoria e também por auxílios doenças. Quem tem direito à aposentadoria, o que mudou no INSS, o que mudou na regra de aposentadoria esse ano. Bom dia, Denise. Bom dia, eu quero agradecer a oportunidade, quero desejar um bom dia aos telespectadores do portal A10+, e os telespectadores do Balanço Geral Manhã. A reforma previdenciária agora já funciona para valer, né? O que muda na vida do trabalhador que quer se aposentar? O que muda efetivamente esse ano? Bom, após a reforma previdenciária que aconteceu em novembro de 2019, passamos a ter novas regras para a aposentadoria, né? Uma das primeiras regras que eu posso elencar é a regra de pontos. Nessa regra de pontos, não precisa ter idade mínima, ou seja, o segurado que for mulher, ela precisa ter 89 pontos e o homem precisa ter 99 pontos. Vale ressaltar que é acrescido 1 ponto por ano, até o limite de 100 pontos para as mulheres e 102 pontos para os homens. A gente tem também a regra da idade progressiva. Nessa idade progressiva, ela estabelece a idade mínima e estabelece também o tempo mínimo. Para a mulher, a gente tem a idade mais 30 anos de contribuição. Para os homens também temos a idade de 62 anos e 6 meses, mais 35 anos de contribuição. E vale lembrar que a cada ano é acrescido 6 meses. Temos também a aposentadoria por idade, né? Para as mulheres, 61 anos e 6 meses, para o homem, 65 anos, mais 15 anos de contribuição. Temos também a regra do pedágio, de 50%, 100%. Lembrando que na regra de pedágio de 50% não tem idade, né? Você só precisa implementar 30 anos, 35 anos, né? Mulher e homem, e pagar aquele adicional, que seria o pedágio correspondente ao tempo mínimo que você teria até 13/11/2019, que foi quando a reforma da Previdência aconteceu. E da mesma forma, a regra de pedágio do 100%, você precisa implementar, né, esse pedágio, esse adicional, com relação ao tempo mínimo que você precisava, o tempo que você precisava, na verdade, até a data 13/11/2019. Denise, muitas empresas passaram a contratar os trabalhadores por MEI, né? Sim. Como é que funciona a aposentadoria para esse regime de trabalho? Eles têm direito à aposentadoria? Como é? Sim. Os trabalhadores que contribuem pelo MEI, que é o microempreendedor individual, ele contribui na alíquota de 5%. Né? Os trabalhadores que contribuem sobre essa alíquota e são MEI, eles têm direito a todos os benefícios da Previdência, mas com relação à aposentadoria, eles só têm direito à aposentadoria por idade. Com relação àqueles contribuintes pelo MEI, que eles fazem a complementação de mais 15%, eles têm direito a todos os benefícios, e com relação à aposentadoria, eles têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição, se for antes da reforma, e após a reforma, eles vão ter direito às regras de transição, que é o pedágio de 50% e 100%, e a aposentadoria por idade progressiva e também a aposentadoria pela regra de pontos. Sobre os valores, teve reajuste do INSS, o que mudou nos valores e também no crédito consignado, no empréstimo consignado? Sim, com relação aos benefícios, né, esse ano, a partir do dia 25 de janeiro, o INSS começou a pagar os benefícios com reajuste. Para quem recebe, os pensionistas e aposentados que recebem até um salário mínimo, esse valor foi acrescido de 10,16%, chegando a R$ 1.212. Para os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo, esse reajuste passou para 10,16%. E o teto da Previdência, né, que é o teto máximo, o valor máximo que você pode contribuir, ele subiu para R$ 7.087,22. Com relação ao crédito consignado,
as taxas de juros tiveram um aumento e o número de parcelas também, eles sofreram também alterações a partir de janeiro desse ano. Lembrando também que para quem tem empréstimo, a partir de janeiro agora, o período para que seja feito o desbloqueio do benefício para o empréstimo consignado voltou para 90 dias após a data de concessão do benefício. Com relação à prova de vida, teve algumas mudanças do INSS também com relação à prova de vida, né? Sim, a partir do dia 2 de fevereiro agora, foi lançada uma portaria pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Né? O que é que diz? O INSS agora é dever do INSS buscar realizar a prova de vida. Então, o segurado ele não precisa mais se dirigir aos bancos, ao INSS, para que seja feita essa prova de vida. Como é que o INSS vai fazer? Ele pode se valer de bancos de dados, por exemplo, de comprovantes de eleição, quem realizou empréstimo consignado, quem realizou segunda via de RG, carteira de motorista, comprovante de vacinação, comprovante de consultas pelo SUS. Então, toda essa base de dados ela é utilizada para que seja feita essa prova de vida. Somente quando o INSS não tiver como alcançar esse segurado, quando ele não tiver condição de alcançar, quando não for possível essa comprovação através desses meios, né, é que o segurado será convocado com um mês de antecedência para que se dirija ao banco ou ao INSS para realizar a prova de vida. Auxílio doença ou auxílio invalidez? Aposentadoria por doença ou auxílio invalidez? Quem tem direito efetivamente e como funciona isso? Na verdade, essa terminologia ela mudou. Antes era auxílio doença, hoje é auxílio por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez passou a se chamar auxílio por incapacidade permanente. Na verdade, para que se tenha direito a esse tipo de benefício, é preciso implementar alguns requisitos, né? A aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio por incapacidade temporária, você precisa, em primeiro lugar, ter a qualidade de segurado, ou seja, o vínculo que você tem com a Previdência. A carência, né, que é o número mínimo de contribuições. Hoje são 12 meses. E, além disso, você precisa efetivamente comprovar a incapacidade. Veja só, não é a doença em si, é a incapacidade que aquela doença gera para o desempenho do seu labor. Muitas vezes, por exemplo, alguém pode ter uma hérnia de disco, mas aquela doença, aquela patologia, ela não gera incapacidade para a atividade. Então, o que se precisa primordialmente ser comprovado é que aquela doença ela gera incapacidade para o labor do segurado. Certo. As perícias médicas, como é que elas estão funcionando no âmbito da Justiça Federal? Bom, na Justiça Federal, desde setembro, as perícias foram suspensas em virtude de um projeto de lei que está tramitando. Hoje, o governo federal não tem dotação orçamentária para pagar, né, os peritos. Então, a gente tem um projeto de lei, foi aprovado agora recentemente no Senado, vai para a Câmara dos Deputados para aprovação e facultou-se, diante disso, que o segurado possa fazer o pagamento dos honorários periciais, né? Mas até lá, a gente não sabe quando, não tem uma expectativa de tempo, né? Até lá a gente precisa aguardar que esse projeto seja aprovado pela Câmara dos Deputados, né? Para que as perícias possam retornar de forma gratuita. Certo. A senhora, você quer passar algum recado, alguma informação a mais que queira passar para o telespectador, alguma dúvida constante que a senhora recebe no seu escritório? A gente tem sempre a dúvida, qual é? A questão do acesso ao portal do Meu INSS, né? O portal do Meu INSS, ele foi amplamente divulgado no início da pandemia. É um portal que você tem acesso ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Lá é onde você vê todas as contribuições do segurado, é onde você vê o histórico de crédito, né? Que é aquela folhinha de pagamento, onde você pode consultar pedidos que foram feitos, como aposentadoria, como pensão por morte, onde você pode solicitar a atualização cadastral, onde você pode
Está agendando perícias também, é um outro canal que você tem para poder agendar perícias, seja perícia inicial, seja perícia de prorrogação. Mas é importante ressaltar que você guarde essa senha. Cada segurado ele possui uma senha. E você ficar atento, porque quando você faz a solicitação desses pedidos, fica lá em consultar pedidos. Então, você que detém a senha desse aplicativo, você tem que ter muito cuidado, porque lá tramita um processo administrativo e, às vezes, por desconhecimento, o segurado pode clicar lá em cancelar, fazer alguma alteração e ter o seu processo administrativo de concessão de benefício, pode ter aí algum prejuízo. Denise, a gente tem algumas perguntas dos telespectadores, né, que eu vou passar aqui para a senhora. A Maria Antônia, ela diz assim: tenho 57 anos e 30 de contribuição. O que falta para me aposentar? Olha, 30 anos, a gente sabe que já é o tempo de contribuição que você já precisa, né? Mas assim, eu não posso estar fazendo essa análise agora. Por quê? Porque é importante, como eu ressaltei anteriormente, você fazer essa análise do CNIS, né, do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ver se tem algum vínculo para ser fechado, ver se de fato todas as contribuições que foram recolhidas ao longo da atividade laboral do segurado, se foram vertidas. Então, é uma análise que a gente precisa ver cuidadosamente. Então, eu dar essa informação agora, eu poderia estar sendo precipitada. Então, a gente precisa adequar cada situação ao caso concreto. E a Joana, aqui da Macaúba, ela diz o seguinte: tenho 55 anos e 31 de contribuição. No meu INSS, que é aquele site que a senhora estava falando ainda agora, diz que ainda falta 1 ano e 7 meses para eu me aposentar com 100% de pedágio. Mas posso com 50% de pedágio. Posso com pedágio 50%. Eu perco muito? Na verdade, ela tem 55 anos, né? Isso. Talvez, e 31 de contribuição. 31. Com relação à idade, já que ela tem o tempo de contribuição, muito provavelmente se refere à questão da idade, né? Mas, assim, é importante também, embora você preencha requisito de alguma outra regra, é importante aquela história que eu disse antes. É importante que você faça um planejamento, é preciso que você faça uma análise. Então, dizer que a regra apropriada seria o pedágio de 50% ou que seria o pedágio de 100% é precipitado. Então, eu recomendo que procure um advogado especializado, um advogado previdenciarista, que faça essa análise para que seja concedido o melhor benefício ao segurado. Certo. Doutora Denise, eu gostaria de agradecer a sua presença. Quem tiver dúvida, como é que entra em contato com a senhora? Rayana, eu que agradeço a oportunidade. Quem tiver dúvida, pode entrar em contato comigo através das redes sociais, do Instagram, Denise Dias Advocacia, Denise com Z, tá? @Denise Dias Advocacia. Eu estou às ordens.